Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre a pequena e tranquila cidade, e os postes de luz lançavam um brilho amarelo bruxuleante na calçada úmida. John Miller, um veterano de guerra, caminhava lentamente para casa depois de visitar um antigo camarada. Sua bengala tilintava suavemente contra o chão, cada passo ecoando no silêncio da rua. De repente, o rugido dos motores quebrou a tranquilidade. Motociclistas emergiram das sombras, suas jaquetas de couro cobertas de símbolos intimidantes. Eles cercaram John, rindo e o empurrando com arrogância. Ora, vovô, parece que o senhor se esqueceu dos seus remédios. Um deles riu, enquanto o outro o empurrava contra a parede. John, cansado mas imóvel, não demonstrava nenhum sinal de medo. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de raiva reprimida. Lembranças de batalhas e camaradagem, de coragem diante da adversidade passaram por sua mente. Ele sabia que não conseguiria se defender sozinho daqueles homens. A algumas ruas de distância, uma testemunha discreta observava a cena da janela e pegou o celular, com as mãos tremendo levemente. Ele ligou para a SWAT, descrevendo o ataque em detalhes, na esperança de que não fosse tarde demais. Entretanto, os motociclistas continuaram com suas provocações, sem saber que em menos de uma hora, sua arrogância entraria em conflito com uma força que jamais haviam imaginado. Os motores das motos ainda rugiam, mas à distância, outro som podia ser ouvido: sirenes. Luzes azuis e vermelhas piscavam, iluminando a rua como um relâmpago na noite. Os motociclistas olharam para cima surpresos, e seus sorrisos arrogantes congelaram instantaneamente. John, o veterano, deu um passo para trás, mas seu olhar permaneceu fixo e calmo. Ele sabia que aquilo não era mais uma questão pessoal, a justiça estava a caminho. Em menos de 10 minutos, os veículos blindados da SWAT cercaram a área. Os policiais saíram com precisão militar, armas em punho e escudos erguidos. O pânico se espalhou entre os motociclistas. E larguem as armas. Agora, ordenou o capitão da equipe, sua voz ecoando pelo beco. Os motoqueiros que minutos antes se julgavam invencíveis, trocaram olhares de pânico. Alguns tentaram fugir, outros resistir, mas cada movimento foi previsto e neutralizado com eficácia. Em menos de 20 minutos, o beco estava seguro. Os motoqueiros foram subjugados, algemados, e a sirene da justiça acabará de lhes lembrar que nenhuma intimidação fica impune. John observava a cena com as mãos firmemente apoiadas na bengala. Não precisará mover um dedo, mas sentia uma satisfação silenciosa. Às vezes coragem e paciência, aliadas à ajuda certa, bastam para deter o mal. Os motoqueiros estavam sentados na calçada, algemados e em silêncio. Suas jaquetas de couro, antes símbolos de poder e medo, de repente pareceram frágeis. Cada um deles percebeu tarde demais que havia subestimado não apenas um veterano, mas também a rapidez e a eficiência do sistema judiciário. Nós nunca deveríamos ter feito isso, murmurou um deles com a voz trêmula, enquanto o outro baixava a cabeça envergonhado. John, ainda de pé a alguns metros de distância, observava-os calmamente. Não sentia ódio, apenas profunda decepção. Aqueles homens haviam escolhido a violência para impor sua vontade, mas hoje, a verdade e a justiça os alcançaram. Um agente da SWAT aproximou-se dele e disse: "Você está seguro agora. Tudo está sob controle." John assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e orgulho. Ele sabia que aquela cidade acabará de aprender uma lição importante: respeito e vigilância nunca devem ser encarados levianamente. Os transeuntes que haviam observado a cena de suas janelas ou calçadas começaram a aplaudir timidamente, reconhecendo a força da lei e a coragem silenciosa de John. Os motociclistas, no entanto, permaneceram em silêncio, com os rostos marcados pela vergonha e pelo arrependimento. Alguns tinham os maxilares cerrados, outros os olhos marejados, mas todos sabiam que jamais repetiriam seus atos. John virou-se lentamente e continuou seu caminho para casa. Seus passos ainda ecoavam no beco vazio, mas desta vez não era mais um som de medo ou ameaça. Era o som da justiça e da dignidade triunfando sobre a violência gratuita. Na manhã seguinte, o beco parecia normal novamente, mas a história do dia anterior já circulava por toda a cidade. Os motoqueiros, agora acusados de agressão, estavam sob custódia, aguardando julgamento. Cada um deles ainda sentia o peso da arrogância do passado e o gosto amargo da vergonha. Enquanto isso, John caminhou calmamente até o café da esquina. Vizinhos e lojistas o cumprimentaram respeitosamente.
Alguns lhe ofereceram um café, outros simplesmente um sorriso, reconhecendo sua força silenciosa e a coragem que demonstrara. Mais tarde naquele dia, um jornalista local veio falar com ele. Sr. Miller, como o senhor se sente depois do que aconteceu? John respondeu com uma calma segura. O medo nunca foi uma opção. Paciência, coragem e justiça sempre bastam. As palavras de John se espalharam rapidamente pelas redes sociais, inspirando outros cidadãos a não se calarem diante da violência. A cidade entendeu que mesmo diante de tal ameaça, um homem com o apoio da lei poderia fazer a diferença. Quanto aos motociclistas, suas famílias e amigos compreenderam a gravidade de seus atos. Alguns tentaram justificá-los, mas a maioria foi obrigada a encarar a verdade. Sua violência gratuita deixou apenas vergonha e as consequências imediatas de suas escolhas. John voltou para casa naquela noite, cansado, mas sereno. O beco estava silencioso, tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu sorrir, sabendo que uma noite de medo havia se transformado em um exemplo de coragem, justiça e dignidade. E naquela pequena cidade, todos sabiam que nunca se devia subestimar um veterano, ou o poder da lei quando ela age com rapidez e precisão.